Então, boa noite, sejam bem-vindos ou bem-vindas. Alguns sustinhos eu não consegui ver que tá desligado a câmera. Então, a proposta hoje é a gente bater um papo aí, muito se falou de home office, né? Então, eu quis criar uma pauta diferente aí e lancei aí o Homeschool. Espero que vocês gostem aí e contribuam aí também com outras dicas aí para a gente trocar várias figurinhas. E para isso, obviamente, não sou eu que vou falar, eu convidei a Luciana Sato, a Maria Sato e a Andrea Browning para bater um papo com a gente. Propositalmente, elas têm filhos em idades diferentes, justamente para ter esse mix aí de informações, porque cada fase exige uma dedicação, uma atenção diferenciada, né? Então, espero atender aí de as idades para contribuir com vocês aí, tá bom? Então, muito bem-vindos, obrigado pela presença. Então, como que foi, né, essa migração, né? Fora a adaptação do home office, a gente teve esse momento aí de também adaptar ao momento do homeschool. Eu trouxe uma foto aí que a André tinha compartilhado um tempo atrás, né? É uma brincadeira aí, dá uma descontraída. O que eu falei? Mamãe está trabalhando! Sai daqui agora! Filho é fogo, né? Fogo? Fogo é gato. Criança é incêndio no Joelma, mas você não sabe, né, Erika? Porque filho você não tem. Eu tenho um gato e tenho 2 samambaias, tá, Solange? Ô, Erika, e sua samambaia, quando começou a crescer o dentinho, como é que seu mamilo reagiu? Conta aqui, que o Marcos quer saber. Olha só, vamos focar no trabalho, gente. Vamos focar aqui no trabalho. Então, só para dar uma descontraída, tá bom? Então, aqui é a minha trupe, eu tenho 3. Eu tenho o mais velho que é escoteiro também, no grupo Honda, e as 2 meninas são gêmeas. Então, eu vou pedir para começar com a Maria, ela que é mãe da Mafé, de 2 aninhos, se eu não me engano, para falar aí como que foi essa adaptação, né? Porque nessa idade eu acho que demanda muito mais atenção, é um pouco mais difícil de controlar, né? Que elas nessa idade ainda não entendem o que está acontecendo dos pais estarem trabalhando em casa. Então, Maria, muito bem-vinda e obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigada, Celso, obrigada pelo convite. A Mafê aí, ó, minha pequenininha tem 2 aninhos, essa joia. E assim, mudou completamente a nossa rotina aqui em casa, né? Porque eu não tinha o hábito de fazer home office, meu esposo também não. Então, com a criança de 2 anos é mais complicado porque ela não entende ainda que às vezes a mamãe está trabalhando agora, o papai está trabalhando agora. Então, a dificuldade é maior por eles não entenderem ainda. Por outro lado, a gente tem tentado manter uma rotina em casa, que tem ajudado bastante, para a gente conseguir trabalhar e dar conta, né? Porque criança de 2 anos depende muito ainda da gente. Então, eu preciso dar almoço para ela no horário, eu preciso parar às vezes para trocar fralda, horário do banho, horário da sonequinha da tarde. Então, o que tem ajudado bastante aqui em casa é o lance da rotina. Então, assim, ela tem a sonequinha da tarde, aí é o horário que a gente aproveita para dar um foco no trabalho ou para fazer alguma outra atividade que eu preciso dar foco durante o dia. Mantido o que ela tinha mais ou menos na escolinha, porque ela já vai para a escolinha desde os 7 meses. Então, ela tem o horário dela do almoço, aí tem a sonequinha da tarde, aí eu consigo focar nas nossas coisas aqui. E uma coisa que eu tenho feito bastante, até para evitar telas, assim, para não ficar somente no computador ou somente no celular, vendo joguinhos, desenho, enfim. Eu tenho tentado fazer algumas atividades manuais com ela, então às vezes eu paro durante o dia, a gente brinca de alguma coisa que foge um pouco da rotina dela. Tem o dia da massinha, aí tem o dia que a gente inventa alguma coisinha diferente. A nossa última invenção eu vou mostrar para vocês, foi isso aqui, ó. É um rolinho de papel higiênico, então a gente brincou de fazer cabelo aqui com barbante. E aí isso aqui ocupou uma tarde de brincadeira com ela. Então, assim, aí eu já crio aqui uma historinha com ela, eu dou o nome aqui para a bonequinha, para tentar ajudar com a aprendizagem e para ocupar tempo mesmo, né? Outra coisa que funciona bem é fazer eles gastarem energia durante o dia, assim. Então eu tento fazer com que ela gaste bastante energia para dormir bem à noite, para a gente conseguir trabalhar mais tranquilos durante o dia. Legal, obrigado. Imagina. Tem mais alguma mamãe aí com bebezinho de 2 anos, gente?
Minha irmã ia participar. Ela tem uma menininha que fez 1 ano faz algumas semanas, alguns dias atrás aí. Oh, meu Deus. E tem uma participante com uma de 3 também, cheia de energia, a Guzmão. Bem-vinda. Muito bem. Bom, eu vou chamar a Luciana Sato agora, que é mãe do Vitor e da Júlia. Eu vou Bom, boa noite. quebrar o protocolo aqui. Vou pedir um parabéns virtual para a Luciana. Obrigada. Obrigada. Então, parabéns, muita saúde Obrigada. aí. Se cuida e muito sucesso. Obrigada, Celso. Bom, a Lu é mãe do Vitor e da Júlia, 7 e 6 aninhos. Manda aí. 7, 6 aninhos, olha, nessa foto, inclusive, a Júlia tá com a minha roupa e eu tava numa call, mas eu tava sem câmera. E ela falou, mamãe, posso te maquiar? Eu falei assim, só um pouquinho. Ela falou assim, eu fico quietinha. Eu falei, bom, tá bom. Aí, no fim, eu falei assim, mas usa a sua maquiagem. Aí ela pegou a maquiagem dela e me pintou inteirinha, né? Vocês viram? E aí, na hora que eu fui ver, eu tava, tipo, desse jeito. E aí eu fui maquiar também, então ele ficou maquiado, né? Bom, eu vou falar para vocês que na idade do Vitor e da Júlia, né, eles têm muita energia, mas eles são bastante dependentes de mim, então, de mim e do Cássio, né, do meu marido. Então, primeira coisa é dizer que a gente dividiu as tarefas, então eu sou responsável pela Júlia e o Cássio é responsável pelo Vitor, né, então começa daí já, porque cada um cuida de um. E às vezes a gente reveza, assim, no sentido de trocar, ou quando realmente um tá muito cheio de coisas, ou a gente acumula, porque já que não tem final de semana, né? Então, ou a gente acumula, ou a gente realmente tenta se cobrir, mas geralmente cada um tem a sua responsabilidade. É quase como cada um tem um filhinho, né, responsável pela educação de um. Então, começa daí que acho que isso já alivia um pouco essa carga que geralmente fica para as mães, né? E a outra coisa é que, assim, acho que passamos por várias fases, então tem uma questão aí de que no começo estava mais pesado mesmo, porque as crianças estavam achando que estavam de férias, e aí depois eles entraram numa rotina, né? Então eles têm tido lives, e aí depois eles têm um pouco de tarefas. Então o que a gente fez, como a Maria falou, dessa questão da rotina, eles têm a live num horário e logo depois que acaba a live a gente já emenda para as aulas, né? Mas eu entendo que tem diversas situações, então é muito bom poder ouvi-las também, né? E a gente trocar um pouco aqui, porque o objetivo é esse mesmo. Mas a gente tem feito assim, essa rotina de faz live e depois já emenda para ensinar tudo de uma vez que eles precisam, para depois eles ficarem livres, sabe? Legal. O Vitor já está na primeira série? O Vitor está no segundo e na segunda série. Ai, que fofa! Olha a menininha aqui da Brownies. E tudo bem? E a Júlia está na primeira. Então, assim, tem coisas muito legais. O Vitor e a Júlia, dentro na escola, eles estão tendo algumas matérias que, para mim, são muito bacanas, né? Uma delas o Vitor está tendo filosofia, por exemplo. Nossa. E a Júlia está fazendo caderno de bondades e de sentimentos. E aí isso eu acho que ajuda muito, né? A gente cresceu de um jeito muito analfabeto emocional. Então, isso tem ajudado bastante. Que legal, fantástico. Bom, agora eu vou convidar a Andréia Brownie, ela que é mãe do André e da Luísa, que tem 12 e 9 anos, desculpa. Isso. Andréia, bem-vinda. Obrigada, Celso. Obrigada, Luciana e Maria, aí, para a gente estar dividindo essa saga, né, dos últimos meses. Hoje eu até falei para uma pessoa, porque falou, o novo normal, né, como vai ser o novo normal? Falei, gente, a gente já está no novo normal, né? Porque há 3 meses trabalhando, dando conta da jornada tripla, a criançada em aula online, então, querendo ou não, já é um normal, né? Já estamos aí adaptados de certa maneira, né? E todo mundo entregando o que precisa entregar. Então, assim, eu fiquei em casa, estou em home office, né? Desde dia 18 de março. E, assim, um ritmo intenso de calls, o dia inteiro, né? Então, assim, tem dias que outro dia eu até comentei, eu falei, gente, era 3 da tarde, eu não tinha conseguido parar para dar almoço para a molecada. Então, vai, tipo, de manhã um mega café da manhã reforçado, e aí, quando você vê, você fala, nossa, eu preciso realmente bloquear a minha agenda, né? Então, assim, foi, esse homeschool foi também desafiador para mim, né? Para eu poder
criar uma rotina de assim, não é porque marcaram reunião que eu tenho que estar disponível e vou atender. Mas isso demorou um tempo, tá? Então, assim, confesso que eu tenho o hábito, né? Assim, eu quero atender as reuniões, nunca falar não, tá sempre... Mas, assim, chegou uma hora que eu falei, olha, gente, esse horário eu não consigo, porque eu preciso alimentar, né, as crianças. Por mais que eles, né, o André já se vira, a Luísa também. Aliás, essa foto aí, os cookies que a Luísa, ela adora cozinha, né? Então, assim, essa quarentena tá mais do que nunca super afiada aí. E eu tenho que ir junto, né? Porque é forno, fogão e tal. Mas o pessoal tem gostado, a família tem curtido esse lado Masterchef da Luísa. E, então, assim, um desafio não só para as crianças, né? Como a questão das aulas online, porque os meus, pelo menos, assim, eu acho que muita sorte, porque a escola é muito bem estruturada desde o começo. Então, assim, eles entraram, parou de terça, quarta, aí tiveram algumas interações, né, atividades da escola, tá, online, mas ainda não aula, mas na segunda da outra semana já com aula. Então, assim, você viu que, eu vi que, assim, os professores, sabe, tudo naquele né, porque é que nem a gente, né, tem gente que tem mais facilidade com as ferramentas tecnológicas e tem gente que não. Então, de repente, a professora de artes, professor de música, como a Luciana aí falou, umas aulas diferentes, né? Então, assim, foi um desafio desde o começo, mas eu achei que para as crianças isso foi muito bom, porque como a Maria colocou de rotina, eu acho que isso independe da idade, sabe? Assim, não sou especialista, né, em educação, não sou pedagoga nem nada, mas eu acho assim, rotina para as crianças é muito importante, porque senão, pô, você acorda no meio da manhã e aí o que eu faço? Fico na TV, vou jogar. Não, você acorda às 8 horas, o André aqui começa às 8 e vai até 15 para 1. A Luísa 8h20, tem 20 minutinhos aí de preguiça manhã, e aí vai até 12h30 também. Então, assim, isso é muito bom. E aí começa, né, as lições e tudo. Então, de certa forma, a rotina deles escolar, a gente a gente não, né, tem que manter. Então, assim, e o que me surpreendeu foi, assim, o quanto eles são comprometidos. Porque por mais que se dispersem com as aulas, né, tem aula que chega a ser vê assim, falou, tá com a cabeça lá longe, mas assim, se a professora ou o professor interage, e o lance de ter a câmera ligada, né, então já tem essa conexão, então, com os amigos e tudo, e com o professor, então já fala, opa, tá muito disperso, então eles se sentem comprometidos de estar respondendo, como se estivesse na sala mesmo, né, então isso eu acho muito bacana, e diferente do que, assim, pelo menos, né, no meu lado profissional, nem todas as reuniões a gente faz com a câmera ligada, né, então, assim, aí às vezes você fala com a pessoa, tô em mute, tá, não é sempre tá em mute, né, às vezes tá multitarefando, e ok, normal. Mas eu acho que, assim, com as crianças... isso. Pega para mim o carregador lá em cima. Desculpa, acho que alguém tá... Mas... E aí, então, assim, essa questão de escola, né? Então, a gente veio nesse período, né, de aulas, depois parou, no início de maio parou. Então, quando falaram que vai ter férias, eu confesso que eu dei uma surtada, que eu falei, meu Deus, essas crianças de férias, sem sair de casa, eu moro em um apartamento, né? Então, assim, como é que vai ser? Mas foi bom porque, assim, também esse lance de entrar nas aulas online, né, e de ter todo, assim, esse comprometimento, essa preocupação de estar atendendo, estar entregando lição também, tá? Eles ficaram, né, tensos, de certa forma, então, assim, esses 20 dias deu uma folguinha, e foi bom, né, porque, assim, a escola também se deu uma reestruturada, porque agora, quando voltou com novas ferramentas, aí, e para eles também, então, assim, foi muito legal, porque até a classe da Luísa, no último dia de aula, né, fizeram um cartazinho, eles combinaram com as professoras e ficaram todas emocionadas, então foi bem legal. Então, assim, você vê que, por mais que, lógico, é completamente diferente, no meio da pandemia, a Luísa, assim, mãe, com quantos anos você tinha e que ano você estava quando teve a pandemia, a sua pandemia? Eu falei, oi, filha, nunca passei por isso, então, assim, na cabecinha deles, né, da Luísa, assim, o André jamais, mas assim, da Luísa falou, pô, né, você estava no 4º ano também, ou você era mais velho? Eu falei, não, filha, eu nunca tive isso. E aí, assim, por outro lado, tem assim, desafios, sonhos realizados, por incrível que pareça, porque o André tem 12 anos e desde os 4 meses ele foi para o berçário, né, então, para a escolinha. E eu sempre trabalhei, né, o dia inteiro, então,
Era o dia todo, a vida dele sempre foi o dia todo fora, o dia todo na escola, com atividades, ou atividade no clube, né? Ele é muito, assim, além de ter muita energia, como toda criança, ele é muito do esporte, ele é super competitivo, e o lance dele é coisa de, né, ao ar livre, é basquete, é skate, é futebol, é bicicleta. Então, assim, também esse ficar só em casa deu uma mexidinha, né? Mas, por outro lado, eu também realizei um sonho, porque, assim, mesmo de férias, quando a gente tem férias, você fala, vamos viajar, né? Eu nunca tirei férias e fiquei com eles dentro de casa. Então, assim, vamos almoçar junto, vamos fazer tudo junto. Então, assim, é um sonho que eu tinha bem... que eu achava que eu nunca ia realizar com os meus filhos pequenos, né? Então, assim, esse momento me proporcionou isso, né? Então, assim, claro que não é todo dia uma maravilha, como eu já falei, às vezes 3 horas da tarde ninguém almoçou, mas ok. Mas, assim, tem esse lado gostoso, né? De fazer as refeições juntas. Meu marido não tá em home office total, né? Então, ele vai para o escritório e tal, mas, assim, acaba vindo almoçar em casa, então a gente fica, né? Tem outras rotinas foram criadas nessa quarentena, né? Então, é bacana. E aí, acho que tem uma foto, não sei, acho que já passou, né? O André também tem nas aulas online dele de violão, de teclado, a Luísa com sapateado, com jazz. Então, assim, tem essas outras atividades que também foram... não foi logo desde o início, né, mas então, assim, foram entrando, né, que eu achei muito legal, a professora de jazz, vamos fazer, quem topa? Eu falei, não, vamos, né, então, assim, mantém essa conexão, né, e essas atividades extras que eles normalmente têm, né, então... Eu acho que esse é um ponto bacana também, de a gente olhar pelo melhor ângulo, né, o que a gente está passando. Eu até tinha comentado outro dia com a Deia, com a Lu, com o Celso, que a Mafê está na idade dos 2 aninhos, né? E é uma idade que a criança começa a mostrar a personalidade dela, então é aquela fase da adolescência da criança também. Tudo é não, mas até isso eu acho bonitinho, porque, por outro lado, eu jamais passaria tanto tempo com ela em uma fase tão gostosa que eu estou passando agora. Então tem sido gratificante isso, e às vezes eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa, fazendo o almoço dela, ela chega e me abraça. Daí eu falo, nossa, acho que ela tá curtindo também ficar com a mamãe em casa, né? Porque ela também vai pro berçário desde os 7 meses e é uma fase gostosa pra gente acompanhar, né? Então, por mais que seja muito complicado, acho que começar a olhar essa parte boa nos ajuda, né? A manter a sanidade mental, a nos manter firmes, tem me ajudado. Dani, obrigada por ter entrado, a Dani tá aqui, bem-vinda. Eu vi que tem várias mães, inclusive eu vi fotinhos aqui de crianças, então também queria ouvir. Agora eu vou falar, tem os dois lados, né? Eu também comecei a trabalhar, eu era empreendedora, daí eu voltei a trabalhar no mercado quando a Júlia tinha 10 meses, então, especialmente ela realmente fica bem grudada comigo. Mas eu acho que tem oscilações, gente. Eu vou falar pra vocês assim, que tem dia que eu fico super irritada, porque, tipo, é aquela carência que eles ficam querendo ficar o tempo todo comigo, e eu tenho várias coisas pra fazer, né? E tenho, ao mesmo tempo, às vezes eu curto, porque, lógico, dá pra gente brincar de cozinhar, dá pra fazer coisas. Então, eu falo que eu oscilo, assim, sabe? Tipo, tem dias que eu adoro e tem dia que eu odeio, né? Mas então, aqui eu falo também. que é over, assim, sabe? Aqui não, também, olha... assim, bem isso, bem bipolar mesmo, mas assim, a gente também fez um combinado, então eu meio que falo como vai ser minha agenda do dia seguinte para ele, porque aí fala, de tal a tal horário, impossível, nem vem me pedir nada, nem um Nescau, nem um pão de queijo, nem nada, porque não dá. Então assim, eu divido a agenda, sabe, do jeito que a gente a agenda deles, né, que aula vai ter. Então, eu compartilho também, e tá rolando, mas é super bipolar, Luciana. Acho que é bem normal mesmo, né, essa super oscilação, acho que por todos nós, né, porque a gente não está numa situação normal, e aí, quando eu vi a questão do homeschooling, não é homeschooling, na verdade, né, porque as pessoas que conhecem o que é homeschooling, sabe que a gente tem instrumentos, uma orientação adequada e tal, para se fazer da melhor forma, né? O que aconteceu é que a gente fez uma adaptação
né, e a gente foi jogado aí e confinado de repente, então ninguém estava preparado para lidar com isso, né, então acho que tem esse estresse inicial dos pais e dos professores, porque a escola também não estava preparada, né, então eu vi assim que alguns professores eles eram mais preparados digitalmente, então eles colocavam jogos, né, jogos, faziam brincadeiras, eles ajudaram já as crianças a falarem assim, tipo, todas as crianças participam, mas eu vou colocar uma criança falando por vez, para não ficar aquela zona, né, de todas as crianças falando ao mesmo tempo, eles não terem controle, e ao mesmo tempo eu vi, né, das minhas crianças, assim, professores ainda meio no estilo apatanada, sendo que as crianças estão lá brincando de Minecraft, daí, tipo, não rola, né, porque eles têm muitos estímulos digitais, tem TV, compete com videogame e tal, e aí a professora fica lá no PowerPoint passando slide por slide, só com a vozinha e tudo estático, e as crianças têm uma dispersão enorme, então, em termos de aprendizagem, se eu for falar, é homeschooling, não é homeschooling, porque se estivéssemos todos preparados, seria diferente, sabe? Então tem um pouco disso. Eu vi que a Rosária levantou a mão. Rosária, você quer falar, contribuir com a gente? Rosária? Eu quero falar, Lu. Fala, Tati. A Rosária é minha convidada, é uma amiga minha de longa data. Ela tá mais aí de espectadora, ela falou que tá mais quietinha mesmo. Tem a Mércia também, ela é pedagoga, acho que ela tem bastante a contribuir para nossa conversa. Legal. Mas um pouco do gancho que você falou, Lu, eu tenho o André, de 7 anos. Para mim está sendo bastante desafiador. Eu estou num trabalho novo, há 3 meses, eu entrei junto com todo esse contexto, e eu sinto que as escolas não estavam preparadas. Meu filho, ele estuda numa escola particular, eu acredito que a maioria dos filhos aqui estuda em escola particular, ou não, e aí acho que a gente pode trocar, mas as escolas não estavam preparadas para isso, e acabaram, nós pais, assumindo também uma responsabilidade ao qual nós não estávamos preparados. E no começo foi muito difícil e ainda é. Um exemplo, meu filho está em semana de prova. Primeiro dia, que foi segunda-feira, ele ficou das 8 da manhã até as 8 da noite estudando. Diferente um pouquinho do André, meu filho não tem esse comprometimento. Meu filho, ele não gosta de estudar, ele não gosta de fazer. E a forma como a gente tem buscado ajudar nesse processo é ensinar de outras formas. Isso funciona bem. Só que, por um outro lado, a gente acaba não cumprindo a parte pedagógica. A gente não cumpre todas as lições que tem no sistema, mas ele tem uma outra forma de aprender. Então, é muito difícil a gente lidar com todo esse cenário. Então, aqui em casa, a gente está tendo muita dificuldade, é muito pau que sai todos os dias. Meu marido, ele tem mais disponibilidade, ele está conseguindo acompanhar, mas chega numa sexta-feira, por exemplo, ele está exausto, a casa está exausta. Então, acho que é um momento assim, muito desafiador. Por mais que tenha passado já um período, eu sinto que está sendo muito difícil, né? E acho que levaria mais tempo também para a gente conseguir se adaptar e mais preparo também para se adaptar nesse novo normal, digamos assim. E também, assim, o que você colocou, né, muito bem, porque cada criança tem um jeito de aprender, né, então, assim, e o professor tem essa manha, né, eu não tenho, né, então, assim, eu tenho os dois, um tem um jeito, a Luísa tem outro, mas, assim, o que eu tenho percebido também é que, até pelo grupo de mães, tá, o que eu percebo é que, assim, tem mães que querem mais lições, que querem mais coisas, eu falo, gente, chega, já é too much para as crianças, tipo, prestar atenção na aula, ficar, então, assim, para, né, não ter essa quantidade de lições, ou, porque precisa, porque não sei o que, eu falo, gente, que precisa, para, as crianças, né, não dá para ficar, assim, sobrecarregado, e, porque tem que fazer um monte de lição, imagina, uma criança de 7 anos, né, Tati, que você falou que tem o teu André, ficar das 8 às 8 é surreal, é exaustivo para todo mundo, né, para ele, pra gente, não tem como chegar na sexta e tá todo mundo happy face, né, é bem... Mas quando a gente fica super cansado de ficar assim na tela, né, olhando, porque é uma tensão, a gente não mexe o corpo. Eu fiquei muito brava outro dia na escola, preciso comentar com vocês que eu mandei uma mensagem lá para a coordenação, porque eles fizeram a avaliação do Vitor perguntando coisas teóricas sobre educação física, gente.
Tipo, o que é arremesso? Eu falei, gente, sério mesmo, né? Então pede para os pais gravarem as crianças arremessando bola, né? Tipo, não vai teorizar uma coisa que, tipo, na aula de educação física, duvido que eles ficaram falando assim pro Vitor. Vitor, então arremesso é tal. As regras do jogo do macho soldado é tal. Tipo, não é assim, sabe? Então realmente mostra um pouco desse despreparo, né, Tati, que a Tati falou, de alguns profissionais. Sim, e essa semana eu fiquei tão louca que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Aí, a minha ajuda foram as minhas amigas. Eu liguei para todas as mães, exceto você, Lu. Poxa, Tati, podia ter me ligado. Mas eu liguei e comecei a desabafar. Tem até outra amiga minha, que é a Paulinha, que tem filhos também na idade do meu filho. Eu comecei a desabafar. E aí eu percebi que elas também estavam passando por isso. E isso acabou me Você não estava sozinha, né? Ai, que bom, né? Ufa, não tô sozinha nessa, que alívio. Acho que todo mundo tem um grupo de mães, né? Todo mundo acaba tendo um grupo de mães para, desculpa, Lu, para falar um pouco disso. Assim, acho que é uma forma da gente, né, se unir, se ajudar nesse momento. Vocês estavam falando de escolinha, a Mafê, ela participa, né, fica numa escolinha, mas ainda não tem atividades assim. Ela tem a escola mandou uma pasta de atividades, mas eu não levo isso assim tão como disciplina ainda, até por conta da idade dela. Então, tento fazer uma vez na semana, e de final de semana a gente faz umas 2 atividades. Tem uma apostila de atividades, mas são coisas mais simples. Mas até tenho a minha irmã, a Zuma, que está aqui no grupo também. Zuma, bem-vinda. Está passando a mesma coisa que vocês, assim, ela está com uma criança de 12 anos e, assim, é muita lição, muita lição. Bom, deixa eu fazer um agradecimento ao Fernando por prestigiar aí o nosso evento, não me deixar sozinho no meio de tanta aqui. Obrigado pela tua presença. Eu acho super bom quando os homens participam, gente. Os pais também podem, né? Acho que a gente consegue uma sociedade com mais equidade quando os homens e as mulheres trazem as coisas para a conversa. Com certeza. E, Luciana, você falou no início que vocês dividiram, né? Aqui também tem divisão de matérias. Porque assim, então a matemática nem vem, cara, porque eu já não imagina, para, eu nem sei se eu aprendi alguma vez ângulo adjacente na minha vida, sabe? Eu aprendi, meu marido só olhou, né? Não, vamos lá. Então, assim, tem, né? Aí português já é comigo, então, assim, tem, porque é natural. Então, nisso também, Maurício é super parceiro, assim, participativo, porque aí já sabe, com ele faz matérias, né? E precisa realmente ter essa parceria. A matemática, não sei o que eles fizeram lá, que eles mudaram toda a forma de fazer conta, tudo. Aí eu fui tentar ensinar, eles começaram a dar bronca, mas não é assim, pai, não sei o que lá. Eu falei, como? Eu aprendi assim. Eu tive que entrar no YouTube, pesquisar, estudar. Mas a gente está reaprendendo também, né? A gente está reaprendendo também, né? Porque, tipo, o Vitor também está aprendendo a fazer matemática de um jeito diferente. A própria alfabetização das crianças, né? Porque antes eu aprendi assim, tipo, ba, be, bi, bo, bu, fa, fe, fe, fofó, essas coisas assim. E a Júlia já não, tipo, às vezes ela vai aprendendo a escrever as palavras mesmo de forma errada, né? E aí, interessante, porque é o som, né? Assim, é uma forma diferente mesmo de ensinar, né? Uma das coisas que traz uma... desculpa. Pode falar, tá? Só complementando, eu acho que traz uma reflexão também de o quanto que o ensino está defasado, né? O quanto que o método que tem hoje já não atende mais essa geração. E agora, com eles estudando 3 meses no computador, como vai ser essa volta? É um ponto muito importante, assim, para a gente refletir, né? Sim, a Júlia, a aula que ela mais gosta é de inglês, porque a professora, tipo, faz uns games, né? Tem muitos games, assim, tem muitos sites. Então, tipo, tem vários quiz mesmo. E aí, às vezes, ela divide a turma em equipes e ela joga online com as pessoas, assim. Então, é super legal, gente, sabe? Tem várias ferramentas que já proporcionam essa interação e muito bom que alguns professores já estão se capacitando para isso, né? Isso é super importante. Agora, uma das coisas que eu estou começando a fazer, já que eu tenho mesmo que participar dessa jornada, né, de ensinar a Júlia e o Vitor, algumas coisas eu gosto de fazer. Então, por exemplo, a aula de arte é uma coisa que eu adoro, eu sempre gostei. Então, tanto com o Vitor quanto a Júlia, eu estou tentando
sempre fazer com eles, né? Então, o Vitor e a Júlia tiveram desenho cego. Daí eu fiz o meu e eles fizeram os deles, sabe? Porque era uma forma, tipo, de eu ter um tempinho pra mim de arte. Então, tipo, o quanto... terapia. É como se fosse minha terapia, assim, sabe? E daí eu falava assim, então tá, vamos fazer. Então, tinha umas coisas que eu fico brincando de competição com eles também, assim. Só pra eu tentar curtir um pouco também, né? Já que não tem muito jeito, assim, sabe? Eu tô nessas na aula de educação física, viu, Lu? Porque... isso é legal. Muito legal. Porque, assim, o André, como eu falei, ele é super, né, externo. Então, tem horas que ele, não, fazer educação física, eu falo, não, vamos lá, vamos junto. Mas, né, seguimos, é interessante. Ai, que legal. Mércia, Laura, Kelly... Ai, desculpa, Lu. Também vou dar boas-vindas para a Regina, que está aqui com a gente. Tem uma bebezinha um pouco mais velha que a Mafê, minha vizinha. Está aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, vamos tentar tirar uma Obrigada, foto. Má. Tá bom. A Miri tem filhos adolescentes Dá um também. print aqui. Miri, coloca a câmera. Laura, Alessandra, Paula, Regina, Rosária, Azuma. Se não tiver de pijama já. Para vocês poderem tirar uma fotinho. Só tirar uma selfie eletrônica aqui, depois a gente manda para vocês também. Deixa eu passar o telefone. Bora liberar a câmera, galera. Vamos lá, o pessoal tá de pijama já, por isso que não tá ligando a câmera. Vamos lá. Quarentena a gente dirigindo. Opa, apareceu mais uma câmera. Alessandra, com mais, a Juliana tá dirigindo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Valeu! Mércia, eu adoraria ouvir a percepção, né, e de repente algumas dicas para as 3 faixas etárias aí, porque eu tenho uma amiga que é a Miri tá aqui, tem filhos adolescentes, eu vi que a Paula e a Kelly têm filhos pequenos, e aí, assim, a Tati tem filho da mesma idade que eu, a Érica tem a filha adolescente, a Brownie tem filho pequeno também. De repente, se você puder, Mércia, até já que você é pedagoga, a Tati falou de você, Boa noite. Contribuir aqui com a gente. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite. Nossa, é muito bom ouvir outros pais falando, né? Porque eu sou pedagoga, mas eu sou mãe também, gente. Estou no mesmo desespero que vocês. O que eu percebo, assim, que é muito bacana, é que todos nós tivemos a mesma percepção no sentido de como fazer a coisa de forma que o ambiente da casa não se torne tão estressante, que tenha uma harmonia maior. E isso é um ponto, porque com isso a gente está ensinando os nossos filhos, as nossas crianças, de que a gente precisa manter a harmonia da casa, a gente precisa ter ali uma série de coisas, de conceitos, acho que morais, no sentido de respeito, de cada um tem o seu espaço. Então eu acho que nesse momento, todas as formações que a gente tem tido, todas as coisas que a gente tem estudando, como vai ser esse retorno, esse momento a gente vive um momento muito incerto. Ninguém tem certeza de nada. Não tem aquilo que é certo, não tem aquilo que é errado, e a gente vai tentando fazer coisas no sentido de manter ali uma melhor harmonia entre todos, com os pais que estão trabalhando, correndo para tudo que é lado, com as crianças que são as maiores vítimas nesse contexto todo. Falando como pedagoga, a primeira coisa que a gente faz é pensar na criança. Porque o adulto ele está entendendo mais tudo que está acontecendo. A gente tem uma facilidade maior de assimilação. Mas qual é a preocupação, a grande preocupação que a gente tem que ter em tudo isso? Qual é a visão da criança nessa história toda? Porque é assim, a escola coloca para a criança todas aquelas tarefas, para o adulto também não é fácil, porque a gente tem que acompanhar essas tarefas, a gente tem que seguir. Aqui em casa eu tenho um de 10 e um de 7. E 7 anos ali, época de alfabetização, por mais que ele, a Tati, por mais que ele saiba ler, ele ainda não está letrado.
ainda não tem aquela junção, né, de saber ter um entendimento de texto, tudo aquilo. Então, a gente tem que estar em cima o tempo todo. E, gente, como que é para essa criança? Ela está num ambiente que não é um ambiente de escolarização, mas que também não é o playground, não é o parque, não é o lugar onde ele vai estar super à vontade para brincar e fazer tudo que ele gostaria de estar fazendo nesse momento. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que começar a olhar essa situação com a visão da criança. E a visão da criança, ela é muito lúdica. A visão da criança, ela é muito da contação de histórias. Então, eu acho que, às vezes, a gente pensar no pedagógico nesse momento e colocar isso como prioridade, porque a escola está exigindo, principalmente as escolas particulares, que a gente sabe que existe uma diferença muito grande da escola particular para a escola pública, no sentido do pedagógico, aceleração das atividades, a gente sabe como é. Eu acho que, antes de tudo, é pensar em como a criança está vendo isso, como meu filho está vendo isso. Ah, ele está com preguiça de fazer, ele não quer fazer, e fica aquela loucura em cima da criança porque a gente quer que faça, fica aquele estresse tremendo. Às vezes, é melhor abrir mão um pouco disso e cuidar do psicológico, do mental. Porque nós estamos pensando em um ano letivo, mas nós não estamos pensando nas sequelas de uma vida em função de tudo que nós estamos passando, né? Porque a gente consegue filtrar a informação, a gente consegue filtrar o que a gente está ouvindo, mas a criança, ela não tem esse filtro. Na cabecinha da criança, às vezes ainda é difícil para ela assimilar o que é real daquilo que não é real. Como é que essa criança está absorvendo todas essas informações? E ainda por cima, tem todo esse pedagógico, todo esse lance de lição, de com 7 anos estar fazendo prova. A escola pública, por mais que seja, às vezes a gente fala, o ensino da escola pública não é tão bom quanto o ensino da escola particular. Mas a escola pública, e eu sou professora de escola pública, às vezes a escola pública tem uma visão mais humanizada da coisa. No sentido de pensar no indivíduo primeiro que tudo. A escola pública, né, numa situação como essa, o professor ele não estava realmente preparado, e não estava. Nós não estávamos preparados tecnologicamente, nós não estávamos preparados psicologicamente, e isso ninguém estava. Mas aí você coloca, por exemplo, o professor da escola pública está trabalhando que nem louco, uma aceleração, uma coisa louca, e quando chega na hora de repassar aquilo para a criança, a família não está preparada como nós estamos aqui para passar para a criança. É um massacre para a criança, é um massacre para a família, e aí a gente fica pensando quais as sequelas que isso vai trazer, e isso é a coisa que mais me preocupa, gente. Até, Mércia, quando você fala disso, eu achei muito legal a iniciativa, e teve no escoteiro, né, porque os meus também fazem escoteiro, e na própria escola, de eles fazerem, e a Júlia tem feito, né, tipo, colocado bilhetinhos, assim, de sentimentos bons que ela sentiu no dia e sentimentos ruins. E eu, né, como ela tá muito grudada comigo, e toda hora ela tá brincando, eu achei que ela tava, tipo, muito mais alegre. Daí teve um dia que ela falou assim, mamãe, vou colocar que eu tô chateada. Eu falei, Júlia, por que você tá chateada? Eu acho um saco esse negócio do corona. Eu falei, é mesmo? Ela falou, porque eu fico entediada. Eu não vejo os meus amigos. Tipo, ela começou a falar várias coisas, eu falei, olha só, que bom que a escola, né, deu mais essa ferramenta, essa tarefa, entre aspas, para realmente fazer com que ela falasse, sabe? E nós então também, tem essa questão de falar, né? E sabe? Nós também, eu acho que a gente tem que começar a ensinar para as nossas crianças a coisa da inteligência emocional e de dizer para eles do contexto que o mundo está passando. E dizer para eles, nós todos aqui somos privilegiados por podermos estar nas nossas casas, trabalhando das nossas casas, estudando das nossas casas, enquanto que nós vemos crianças, eu dou aula na periferia de Diadema,
É uma comunidade muito carente. Então, nós temos crianças lá que não estão conseguindo acessar os conteúdos porque eles não têm internet. Mércia, mas o que você está falando, muito interessante, porque assim, a Luísa, num dos jornais da manhã, aí no meio da pandemia, falando, né, porque as escolas públicas vão ter, né, as aulas online e tal, assim, nossa, é mesmo, né, mãe? Olha, porque o papai tem o computador dele, você tem o seu, o Dedé tem, eu tenho, e a gente consegue, né, você consegue trabalhar. Como? E quem não tem? Porque o celular não dá, né? Eu falei, gente, olha, assim, de ouvir a notícia no jornal, e assim, isso, Mércia, eu acho super importante, sabe, ter essa conexão de que realmente passar para a criança, né, falar, não entende e tal, eu tenho minhas dúvidas, tá, eu não sou da área, mas assim, eu acho que a criança tem, sim, muito entendimento, e assim, às vezes acaba filtrando, lógico que não é, né, também tem as formas, a abordagem de falar as palavras, mas elas sacam isso, sabe? Então, assim, e aí é o que você falou, inteligência emocional, e é isso que o mundo corporativo cobra da gente como profissionais. Eu falo porque eu tô no mundo corporativo e assim, essa inteligência emocional. Então, é trabalhar sob pressão, eu fazer a gestão da minha equipe, mas estar preocupada com que uma pessoa da minha equipe, o marido, está com Covid, ela tem uma criança de 3 anos, eu falo, não, você não vai ficar afastada, mas você não precisa trabalhar, fica essa semana sem. Então, assim, o lance da empatia, então as crianças fluem, sabe? Para elas fluem, então eu acho que a gente tem que valorizar e tem que passar isso mesmo, que somos privilegiados, somos, né? Pensem nessa conversa que nós estamos tendo aqui, numa comunidade. É muito fácil a gente tirar a conclusão diante das nossas crianças, porque nós somos privilegiados não só por estarmos em casa, mas somos privilegiados por termos um nível intelectual, às vezes, mais elevado do que essas pessoas que muitas vezes não conseguiram concluir o segundo grau, né, o ensino médio. A gente tem que pensar que a gente tira por média os nossos filhos, porque são as crianças que a gente tem contato e as pessoas com quem a gente convive ali, que são os amiguinhos dos nossos filhos, que a gente tem mais contato. Mas acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que a gente tem que ter um pensamento global. Uhum. Porque os nossos filhos, eles vivem em sociedade, e numa sociedade nós vivemos ricos, pobres, pretos, brancos, todo mundo, tudo junto e misturado, onde a gente tem que ter a percepção do todo nessa situação, porque o mundo inteiro está passando por essa pandemia. Olha, Mércia, vou fazer uma pergunta, alguém tem filhos na faixa de idade de 16 anos? Não. A Zuma tem, né, ô Maria? A Zuma tem. A minha sobrinha acabou de fazer 18 anos. Quer falar? 18? Ou 16? Tem 18 e tem uma de 12. Ah. Minha prima tem, a Érica, que entrou. É verdade, tá. a Érica tem. Eu tô perguntando tem. por causa do Enem, né? Isso daí. Pode ligar o Fala, Érica. Então, hoje mesmo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o professor da escola dela, né? Agora há pouco. Né? E a gente estava falando sobre essa questão do Enem. Eles são todos, a Maíra sabe porque eu conversei com ela esses dias sobre a ansiedade das crianças, né? Das crianças. Adolescente, minha filha tem 17 anos, né? De estar nessa pandemia, que nem uma vez eu tive uma conversa com ela esses dias que ela falou assim, mãe, mas você já passou por isso? Eu falei, não, eu nunca passei, né? Eu nunca passei por isso. Ela falou assim, e como que você foi no terceiro ano? Eu falei, eu fiz meu vestibular normal, né? Foi normal, eu estudei, eu fui pra escola, normal. Mas aí a gente tá tendo simulado, a gente tá tendo tudo online e a gente não sabe nem o que fazer direito. Muita correria, muita coisa, a gente preocupado com o que a gente vai se formar. No caso do Enem, vai ser adiado. Esses dias eu paguei o boleto, né, do Enem que veio para inscrição. E aí vai ser adiado para janeiro, né? E assim, nem sabe se vai ser mesmo, né? Para janeiro também.
E ela falando para mim, minha filha, ela falou assim, eu e meus amigos, a gente estava apoiando para parar esse ano letivo para quem já está pré-vestibular. Mas o Ministério da Educação não está querendo, né? Eu também acho, porque 17 anos é novinho ainda. Poderia parar um ano e se preocupar no ano que vem, até para quem é de escola pública, que não está tendo acesso. Inclusive, tem uma amiga dela que estuda em escola pública e não tem computador. E aí? Né? Fica difícil. Fazer com o celular não dá. Impossível, né? E então, ela falou assim, eu tô preocupada porque o ensino que eu tô tendo esse ano não tá valendo de nada. Realmente não tá. Eu falava assim, eu tô mais tendo revisão do primeiro e segundo ano do que tendo ensino do terceiro. E aí eu falei para ela, eu tenho os meus livros do terceiro ano, só que mudou o ensino, né? Então a gente também não tem como eu ajudar ela com relação a isso também. Então, eu falo, vai buscando conhecimento, vai procurando por você. Mesmo o professor dela falou isso para mim hoje, o coordenador da sala, e falou, você tem que fazer o autoconhecimento, buscar o próprio conhecimento para conseguir, ano que vem, poder fazer uma boa faculdade. Acredito que ninguém vai conseguir passar com louvor, só se for muito inteligente, numa faculdade pública esse ano. Porque não tá tendo nada de bom. Para quem tá para vestibular, não tá tendo nada de bom. A minha preocupação, mais do que a própria educação em si, que foi adaptada aos trancos e barrancos, aí os meus tiveram 2 semanas de defasagem, né? Que a escola demorou para reagir, para começar a lançar o ensino à distância. E aí, só que assim, os professores só ficavam mandando lição. Então, para eles não foi férias, e aí quando começou a falar que julho ia comer um pedaço para recompor as aulas virtuais, já ficaram estressados, né? Não, mas a gente já perdeu aula e não sei o que lá, mas a gente ficou fazendo trabalho, lição, só reclamando, né? Falei, gente, mas vocês têm que pensar que vocês têm a condição que vocês comentaram agora, a gente tem acesso à internet, eu peguei um note emprestado do meu pai, peguei um desktop que eu tinha aqui para cada um ter um equipamento para poder acompanhar as aulas, né? Mas não é todo mundo que tem isso. Mas acho que mais do que a educação, o outro fator que foi comentado é a questão da idade, da maturidade desses jovens para escolher a profissão, né? Eu, por exemplo, não tinha maturidade com 16, 17 anos. O que eu vou fazer da minha vida? Que curso que eu vou fazer? Eu estava tentando fazer o quê? Desde o final do ano passado, eu estava conversando com ele, falei, vamos pesquisar, vamos dar uma fuçada. Aí ele me perguntava de uma profissão em outra. E aí quando ele identificava alguém, alguma área, eu falei, então eu vou tentar agendar para você um bate-papo com um profissional que está nessa área, que estudou, fez esse curso para tentar te ajudar para ver se é isso que você quer. Né? Quantas pessoas a gente conhece que começou a fazer um curso, parou no meio do caminho, desistiu, ou se formou e depois se decepcionou e começou a fazer um outro curso. Eu não quero isso para ele. Né? Então, se tiver que fazer uma pausa o ano que vem, faz um curso técnico, vai fazer, sei lá, alguma coisa, vai estudar violão, não sei. Até porque, né, Celso? Forma, né? Até porque está tudo mudando, né? Várias empresas nem exigem mais ensino universitário, porque hoje as profissões e as faculdades ainda são muito encaixotadas, né? E a gente vive num mundo um pouco mais fluido, menos encaixotado já, né? Agora, tem uma coisa também que eu e a Érica, a gente estava falando outro dia, que é a questão realmente de como os jovens estão percebendo esse contexto, e aí não no sentido da questão da prova do Enem, mas eles mesmos, assim como a Mércia tinha falado das crianças, né, a gente se preocupar um pouco com essa inteligência emocional, e aí achei bem legal de ter esse estímulo com os meus, de falar um pouco sobre o que eles estão como eles estão se sentindo, porque a gente mesmo não sabe nomear, às vezes, o que a gente está sentindo, né? Que a gente nunca teve que falar sobre raiva, nunca teve que falar sobre, sei lá, ciúmes, inveja. A gente não sabe, então a gente... Tudo é uma coisa só, e na verdade não é, que a gente não tem repertório para falar sobre essas coisas, sobre os sentimentos. E às vezes a gente mascara, né? O que é pior, a gente acaba mascarando e... Porque a gente não sabe. A gente não sabe identificar, né?
quando tem criança, é mais fácil mascarar. Agora, quando já é um adolescente de 17 anos, 18 anos, é mais difícil, porque ele já tem uma mente formada, né? Eles já têm já sabem, até sabem muito mais rápido as coisas. E aí muitas vezes a gente não sabe nem como explicar. E eu não sei. Né? Eu não sei. E outra, né? Com todo respeito a quem está acompanhando agora, não sei qual a profissão de cada um, mas se a gente parar para pensar, fazer uma leitura agora, qual o profissional que está plenamente nativa, a gente vai adotar, então essa é a profissão do futuro. Antigamente era fácil, falava, você vai ser médico, advogado ou engenheiro. E daí? Daí as outras Eu profissões concordo. por aí, né? O Celso, ele é muito sábio quando disse, né, nessa coisa de, às vezes, é melhor dar uma parada. Porque o que acontece hoje, nós bombardeamos os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles tomem atitudes muito antes do que deveriam, porque eu concordo, no nosso tempo a gente não tinha com 17 anos que escolher uma profissão, a gente nem tinha profissão, a gente trabalhava para auxiliar e porque tinha que trabalhar e conseguir algum dinheiro. Então, eu quando comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu tinha que auxiliar, que ajudar em casa, então não tinha uma profissão, era uma forma de ganhar o dinheiro. E nós nos consideramos pessoas de sucesso, porque eu me considero uma pessoa de sucesso, mesmo tendo me formado tardiamente, mesmo tendo feito uma faculdade tardiamente, eu considero uma pessoa de sucesso porque eu amo o que eu faço, eu tenho muito prazer no que eu faço. E o importante disso tudo é que eu tive a oportunidade de escolher, eu escolhi o que eu queria fazer. Eu me formei primeiro como atriz pelo Senac, então eu fui trabalhar com artes. E depois a vida foi me trazendo outras coisas, eu comecei a contar histórias e larguei o teatro, larguei as artes para contar histórias e fiquei contando histórias na escola pública, em várias bibliotecas públicas. Eu atendia 10 bibliotecas aqui de Santo André. Depois, eu vi que eu gostava daquilo, aquela didática, e as pessoas achavam que eu era professora, mas eu não era professora, nunca tinha estudado nada sobre isso, e aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho um jeitinho para isso aí. Eu vou estudar pedagogia para acrescentar a minha arte. E eu dizia para as minhas amigas da faculdade, gente, mas eu sou artista, eu não vou para a sala de aula. Presta mais um concurso. A Kátia! Para essa amiga Kátia, eu dizia para ela, Kátia, eu não vou para a sala de aula porque eu sou artista. Eu nasci para trabalhar com arte.
também, só a título de curiosidade, se vocês não sabem, lá no Japão é família imperial, então todo mundo se nesse momento louco que a gente está vivendo, então para ajudar nessa crise, né, eu vou fazer uma provocação para vocês, então todos conseguem enxergar aqui o baralho? Eu tenho 6 cartas, então individualmente cada um escolhe um naipe, uma carta aleatoriamente, ok? E tenta memorizar essa carta, ok? Memorizou? Então eu vou dar uma embaralhada aqui. Todo mundo lembra da carta ainda? Então, mentaliza essa carta que vocês selecionaram dentro das 6. Imagina alguma coisa ruim que vocês estão passando agora. Ok? Então, materializa nessa carta que vocês escolheram, aleatoriamente dentro das 6, e transpõe esse problema que vocês estão passando. E aí, o convite que eu faço para vocês é que se a carta que vocês escolheram não está mais aqui, então o problema de vocês sumiu com ela. Tá bom? Então, eu quero agradecer de verdade. Tenha muita serenidade nesse momento. Por favor, então, pedir para as minhas 3 convidadas a palavra final para a gente poder encerrar essa noite. E muito grato mesmo. Quem quer começar? Super curiosa sobre essa coisa. Todo mundo escolheu a mesma carta ou eu tô vendo coisas? Super curiosa, gente. Não tenta descobrir, é mágica. Aquele negócio. Eu vou dar um Google depois que eu sair daqui. Bom, enfim. Para mim foi uma delícia conversar com vocês, rever alguns amigos queridos aqui, a Tati, a Érica, minha prima, Fê, né? E ouvir as diferentes perspectivas, acho que é muito legal ouvir a perspectiva da Mércia que atua em escola pública. Eu estudei a minha vida toda, assim, em escola pública, então eu tive muitos bons professores, pessoas que me ensinaram não só a questão, né, de matérias, enfim, mas me reforçaram alguns valores que a gente aprende em casa, mas que os professores têm papel fundamental de reforçar também. Então, fico bem feliz, Mércia, da sua escolha mesmo. E agradecer a presença de todas vocês, porque para mim foi um papo ótimo, assim, foi uma delícia reencontrar e ouvir experiências das mais diferentes perspectivas mesmo. Obrigada. Obrigada a todo mundo, parar um tempinho para a gente ter esse bate-papo, que foi muito bacana também. Obrigada, Mércia, pelas contribuições, muito bacana te ouvir, que história sensacional, parabéns. E obrigada a todos vocês, gente, foi ótimo. Foi mesmo, foi uma delícia, Mércia, parabéns aí, o teu posicionamento já passa uma tranquilidade, o teu tom de voz, eu falei, nossa, eu sou tão acelerada, não, né, super plena, obrigada, viu, ótima essa troca, e aí eu só queria dividir aqui, terminar, como eu falei, né, o meu filho toca violão, teclado, tem esse lado, e a minha filha é super do manual, né, então ela tá, não sei se dá para ver aqui, um cartãozinho que ela fez, e aí ela fez agora, né, na quarentena, então ela tá assim com esse lance de lettering, aquarela, e aí cada dia sai uma frase, um desenho, e assim, essa conexão, né, e esse tempo que a gente está tendo, eu acho que a gente tem que tirar o melhor, né, não ser piegas, assim, mas assim, como eu falei, bipolar, a gente cada dia de um jeito, tal, mas assim, tentar realmente, sabe, estreitar essa conexão e tirar proveito disso, né, porque afinal a gente está com quem a gente mais ama em tempo integral, então isso é maravilhoso. E arigatou, Sassô. Obrigada. Obrigado, gente, boa noite. Fiquem com saúde. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.